Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de todos. Vamos começar o nosso webinar. E o objetivo hoje é apresentar ferramentas que possam ajudar o monitoramento da qualidade do laboratório, tá? Para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação. Às vezes a gente tem bastante contato, mas não sabe no que eu sou formada, com o que eu trabalhei. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, meu nome é Daniele Pacheco, eu sou formada em farmácia bioquímica pela PUC do Paraná. Eu fiz pós-graduação em gestão da qualidade pela FAI, fiz curso de auditor interno pelo DIC, fiz cursos de norma PALC, tenho cursos de validação de sistemas analíticos e tenho atualização sobre controle de qualidade. Tá? Eu trabalhei em bancada por 15 anos e durante essa minha experiência em bancada, eu aprendi muito com pessoas muito experientes e eu acredito que através delas eu comecei a gostar da qualidade. Eu estou na Oriba desde 2013, eu trabalhei 5 anos como assessora científica e estou há 2 anos na área de produto, tentando passar essa experiência de bancada e campo, tanto para os vendedores quanto para os nossos clientes, tá? Então, o meu gostar de qualidade não vem de hoje. Tem bastante gente que já tem contato comigo, acredito que tem bastante gente que já trabalhou comigo nesse período e sabe que eu gosto bastante desse tema. Mas o que é qualidade, né? O que significa qualidade? Então, eu fui lá no dicionário e fui caçar o que significa qualidade. A qualidade é traço positivo inerente que faz alguém ou algo se sobressair aos demais. É uma excelência. É um grau de perfeição, de precisão ou de conformidade a certo padrão. Então, esse é o significado do dicionário, que não foge muito com o que a gente tem que trabalhar em laboratório, indústria ou no que a gente faz. Então, onde que a gente aplica isso na qualidade na indústria e nos laboratórios? Os conceitos relacionados à qualidade na indústria e laboratórios são controle de qualidade, garantia de qualidade, gestão da qualidade. E esses serviços são feitos através de indicadores e normas, que são regidas pela ISO 9001, 14000, as acreditações, DIC, PALC, ONA, e todo o controle de qualidade interno de laboratório. Então, segundo o Henry Ford, o que significa qualidade? A qualidade significa fazer o certo quando ninguém mais está olhando. Então, não adianta você fazer certo quando as pessoas estão olhando, e quando as pessoas não estão olhando, você vai lá e faz errado, tá? O que é qualidade hoje no mercado laboratorial, tá? Qual que é essa relação hoje? O mercado laboratorial tem passado por intensas mudanças que têm afetado fortemente nos produtos ofertados. Os laboratórios, eles são confrontados diariamente com a necessidade de demonstrar os níveis crescentes de excelência técnica para garantir a confiabilidade desses resultados. Então, você precisa trabalhar bem para garantir que o teu resultado final lá seja bom. E onde é que a Oriba entra nisso? Onde é que a Oriba pode atuar nisso com vocês? Com o nosso sistema de Quality Assurance Program. E o que significa isso? Significa que a gente pode oferecer um QCP. O que é o QCP? Ele ajuda o laboratório a monitorar a qualidade dos resultados do seu instrumento. A gente entra com o QSP, que ajuda o laboratório a monitorar e aprimorar a experiência de revisão de lâminas. E a gente entra com o Hematovision, que é um atlas de citologia, que ajuda o laboratório a identificar corretamente as células. E todos esses programas acessíveis, a gente tem o nosso QAP. Então, agora eu vou explicar para vocês o que é cada um desses sistemas especificamente, tá? Se eu estiver falando muito rápido, escrevam aí nos comentários que meus ajudantes aqui vão me sinalizar. Então, o que é o QCP? O QCP é um programa interlaboratorial online disponível para os equipamentos de hematologia Oriba. Então, quem pode participar desse programa é só quem tem os equipamentos Oriba.
desde a linha micros até os maiores Yumizen H1500 e 2500, tá? O que ele proporciona? Ele ajuda o laboratório a melhorar a performance desses analisadores, ele gera alertas mensais para os gerentes locais. O que são esses alertas mensais? São e-mails, então toda vez que ele sai desse range, ele gera e-mail que sinaliza tanto para os gerentes locais como para quem cadastrou esse equipamento que está fora. E sem gasto extra de controle. O que quer dizer sem gasto extra de controle? É usado os controles da Oriba. Você não precisa comprar controle a mais para passar nos seus equipamentos. O que ele faz? Ele mantém a precisão e a exatidão. E o que ele proporciona? Avaliação contínua de desempenho do seu analisador. Ele gera relatórios mensais e anuais em versão impressa e eletrônica para fácil rastreabilidade. Então, você vai lá ou imprime, ou você vai lá e guarda de forma eletrônica para não comprometer papel. Então, você tem como ter isso rastreável. Isso faz com que a gente possa fazer ações preventivas nos seus equipamentos, de acordo com os alertas gerados. Dependendo do que a gente observa nos alertas, a gente consegue falar para o técnico ou para o gerente do laboratório assim, ó, teu equipamento pode estar com problema técnico e a gente tem que intervir, vai ter que fazer uma manutenção uma manutenção preventiva antes do período que está estipulado, porque a gente está visualizando que os seus alertas estão fora de conformidade. Então, a gente se adianta, né? A gente consegue se adiantar com esses resultados. E a gente consegue criar grupos pares dedicados. Então, eu consigo criar grupos só de 120, só de Yumizen, só de Yumizen H500. Eu posso criar grupos só do laboratório. Tem um grupo de laboratórios. Tem um laboratório que se chama Daniele, por exemplo. Eu tenho várias unidades. Então, eu consigo criar grupo desses laboratórios Daniele para a gente ver a exatidão e se esses resultados são compatíveis. Ok? E como é que funciona a instalação desse QCP? O cliente vai entrar em contato com a Oriba através dos vendedores locais, ou através de e-mail, ou através de contato telefônico. A gente vai enviar uma proposta para esse cliente, a Oriba vai fazer o cadastro desse equipamento no site, vai orientar o cliente como fazer essa extração e a inserção desses resultados, e o cliente vai ter acesso a todas as vantagens do QCP, tá? Vale lembrar que o QCP, a gente tem uma licença anual. Então, todo ano, a gente tem que renovar essa licença e também tem a possibilidade, eu não gostei desse tipo de análise, eu tenho como não renovar. Então, licença de 1 ano é uma licença bem tranquila, que você tem a experiência de estar utilizando ou não e de saber se você vai continuar usando ou não esse tipo de controle, tá? Eu vou mostrar aqui como é que é o site. Então, você acessa o site do QCP através do site da Oriba. Você vai acessar o seu cadastro e, através de acessar esse cadastro, você vai conseguir ver os seus relatórios e também você vai conseguir enviar os seus relatórios. Você pode optar por enviar diariamente, você pode todo dia inserir seus valores, ou você pode baixar no equipamento através de pendrive e inserir automaticamente uma vez por mês, a cada 15 dias, da forma que você preferir. Tá? Agora aqui eu vou mostrar para vocês uma visão dos resultados. Você tem como ter esses resultados comparando o seu resultado a nível global, a nível mundial ou a nível de país. Você pode criar esses grupos, tá? Então, eu tenho CV, SD, eu tenho a comparação da tua precisão, né? Que é o CV do grupo pelo seu CV. Eu tenho a exatidão do seu equipamento, que é a sua média pela média do grupo. Então, eu tenho como tirar vários relatórios desse site. Eu tenho outra comparação, que é o seu equipamento comparado com os resultados dos outros equipamentos. Eu tenho um Pentra 80 instalado e quero ver os resultados dos outros equipamentos. Eu tenho essa possibilidade também. Eu tenho um relatório, que é um relatório de Performance Index, que é aquele de alvo, que eu tenho
como saber onde estão os meus 3 níveis de controle e tenho como agir quando ele está na minha zona cinza. Quando ele está na minha zona cinza, ele vai gerar os alertas mensais que eu vou receber por e-mail e vou conseguir agir diretamente no analito que está fora. E eu também tenho um compilado dos lotes anteriores. Eu consigo ver a performance de todos os lotes que eu rodei nesse meu equipamento. Eu consigo ver até a porcentagem de sigma que cada analito tem em cada lote do meu controle de qualidade. Então, para quem gosta de qualidade, para quem gosta de gerenciamento de qualidade, o QCP para o equipamento é um prato cheio. Tem muita informação. E uma coisa bem importante que as pessoas gostam bastante ele tem um certificado de participação. Então, quando você lança o seu resultado, eu consigo extrair os relatórios e consigo pedir um relatório de participação. Então, eu tenho um certificado de participação assinado pelo nosso setor lá da França. Então, é bem interessante para quem está em fase de acreditação, que tem que ter um gerenciamento de controle de qualidade. Então, ele é um dado bem específico e tem muito dado aí acoplado em todos os relatórios. Agora, vamos entrar na nossa ferramenta, que é uma das nossas queridinhas do momento, que é o QSP. Então, o que é o QSP? O QSP, ele faz a capacitação e a padronização do seu laboratório. O objetivo principal dele é fazer avaliação e treinamento na parte de citologia. É muito difícil essa parte de treinamento na hora da leitura da lâmina. Então, o QSP veio aqui para ajudar os laboratórios nessa parte de capacitação e padronização. Então, o que ele é? Ele é um programa de controle de qualidade de lâmina. E ele está disponível para todos os laboratórios. Então, esse programa, independente se você tem ou não equipamento Oriba, você pode adquirir esse programa, tá? Então, porque ele independe dos equipamentos da Oriba para funcionar. Ele só vai precisar do quê? De uma internet e de um computador. Então, você não precisa de ter equipamento. Se você não tem nenhum relacionamento com a Oriba, esse é um bom momento para começar. Tá? Então, esse é um bom momento para você adquirir um dos produtos da Oriba. Então, quais que são as vantagens desse QSP? Ele utiliza casos clínicos reais, normais e patológicos, fornecidos por médicos aprovados. Então, ele utiliza 6 casos mensais. Esses casos vêm lá de fora, tá? Quem faz a aprovação desses casos é a Oriba França. Então, ela que lança os resultados dentro do nosso site. Vale lembrar que, se você tiver um caso clínico muito interessante no seu laboratório, você pode mandar para a Oriba, que a gente vai conseguir colocar esse controle, esse caso clínico disponível no nosso programa. Então, essa é uma nova interação que a Oriba já tem com os clientes. Então, se você tem um caso interessante, pode mandar para a gente, que a gente vai mandar para a França, eles vão avaliar e podem colocar esse seu caso clínico no nosso programa de controle de qualidade, tá? Ele padroniza a leitura de lâmina, tá? Ele minimiza a interferência de leitura manual, ele gera ao especialista do laboratório um relatório de desempenho, tá? Ele é fácil de usar, ele tem usuários ilimitados e ele proporciona aos utilizadores uma newsletter mensal com estudo de casos clínicos. Então, todo mês, a Oriba França vai escolher um caso clínico mais legal que tem dentre esses 6 casos e vai liberar um jornalzinho mensal com todo o estudo de caso. As células, qual que é o diagnóstico, qual que foi o tratamento, tudo isso ele vai disponibilizar através desse jornalzinho mensal, tá? Por que ele minimiza a interferência de leitura manual? Porque quando você separa a sua lâmina e dá para mais pessoas lerem, eu tenho a interferência de campos de leitura. Então, o que acontece? Esse programa, todas as pessoas vão ler o mesmo campo e a mesma célula. Quando você disponibiliza uma célula para você ler no microscópio, as pessoas podem ler campos diferentes e fazer observação de células diferentes. Então, eu posso falar que eu estou vendo um linfócito, mas na verdade eu estou num campo de um monócito e a pessoa não vai saber com que célula que eu estou confundindo. Então, por que eu devo usar o QSP? Ele é uma forma de
avaliação dos seus colaboradores, ele é uma forma de treinamento dos seus colaboradores, e ele também é uma maneira de ter uma acreditação. Então, todos os parâmetros de acreditação, igual eu falei antes, DIC, PALC, que são os brasileiros, aí temos ONA, temos CAP, temos várias outras acreditações que falam que a gente tem que ter monitoramento e melhoria contínua dos usuários. Essa é uma ferramenta que proporciona tudo isso, tá? Como é que é o cenário atual para a gente fazer o monitoramento? Uma pessoa que é referência do laboratório, ela vai ler um caso clínico, vai separar esse caso clínico e essa lâmina, vai fazer uma extensão sanguínea, vai corar essa lâmina, vai realizar a contagem, vai deixar a contagem dela separada. O que essa pessoa vai fazer? Vai passar essa lâmina pelos outros analistas do laboratório, esses analistas vão fazer a contagem e essa referência do laboratório vai ver se esses resultados são compatíveis com o que ela contou. Então, ela vai ter que gerar, vai fazer isso ou manualmente, vai fazer lá, sei lá, num Excel, por exemplo, vai fazer performance no Excel, tudo manual. Então, vai ver qual que colaborador que errou, ou que colaborador que está com dificuldade em alguma célula, e vai lá e vai treinar esse colaborador, tá? No novo cenário, que é o QSP, como é que vai ser esse sistema? Essa referência do laboratório vai carregar os casos mensais na ferramenta, ela vai liberar esses casos clínicos para os usuários. Como é que ela vai liberar esses casos clínicos? Ela vai conferir as células que são pré-classificadas pelos médicos da Oriba no site. Então, ela vai dizer se aquilo para ela é mesmo um monócito, ela vai dizer para ela se aquilo mesmo é um segmentado ou um bastonete, e vai reclassificar as células conforme ela tem a vivência dela de bancada. Tá? Vai liberar para os usuários quantos casos ele quiser, tá? Ele vai lá, tem opções de 6 casos, ele vai querer liberar todo mês 3 casos para os colaboradores dele, ele tem essa opção também, tá? Se ele quiser liberar os 6, ele tem a opção de liberar os 6 casos. Ele pode criar e modificar contas no QSP, e ele gera e revisa os relatórios globais e individuais. Então, ele tem essa opção de gerar os relatórios automaticamente após a leitura dos analistas. E o que o analista vai fazer? Ele vai classificar as células digitalizadas e vai receber um relatório pessoal de desempenho. Ele vai saber quais foram as células que ele errou. Tá? No momento que ele terminou a leitura daquele slide, daquela lâmina, ele vai conseguir acessar aquele relatório e ele vai saber exatamente a célula que ele errou. Aí ele vai saber, nossa, eu estou com dificuldade nessa célula. Ele mesmo já vai procurar ajuda para melhorar esse tipo de leitura. Tá? E o novo cenário também fornece para a gente o jornalzinho de estudo de caso mensal. Para quê? Para agregar nesse conhecimento e nesse treinamento. Tá? Então, qual que é a diferença do manual para o QSP hoje? No manual eu tenho que fazer e corar o esfregaço. No QSP eu já tenho as células digitalizadas. No manual eu tenho que contar essa lâmina. No QSP eu só vou reclassificar essas células para liberar. No manual eu tenho que fazer a comparação manual dos meus resultados. No QSP essa comparação já é automática. No manual não gera gráfico de performance, a não ser que você coloque esses resultados num Excel. No QSP, ele já gera o gráfico de performance. No manual, eu tenho interferência da contagem por campos, igual eu falei no outro slide. Quando eu conto a lâmina, cada um conta de um jeito, né? Eu posso pegar campos diferentes com células diferentes. No QSP não tem essa possibilidade. Todos os usuários visualizam a mesma célula e o mesmo campo. Tá? O manual não tem newsletter de estudo de caso, enquanto o QSP já tem uma newsletter de estudo de caso. Então, agora, para dar um gostinho para vocês, eu coloquei umas telas de resultado, onde eu já consigo perceber a diferença de contagem entre o meu analista e o meu expert, e consigo ver quais células ele trocou. Ele classificou um neutrófilo que, na verdade, era um metamielócito, ele classificou um mielócito como se fosse um meta, então ele está com dificuldade em meta e mielo. Então, eu já consigo treinar o meu usuário nesse tipo de célula. Eu tenho resultados de classificação por tipo de célula, indicação de erro, e eu consigo tirar esses resultados em PDF ou em Excel.
Então, como é que eu vou fazer a instalação desse QSP? O cliente vai entrar em contato com a Auriba e a gente vai enviar a proposta para o cliente, vai fazer o download do aplicativo, vai criar a chave de ativação do aplicativo, vai orientar o cliente vai conseguir acessar todas as vantagens do QSP. Aqui é uma telinha de como funciona o aplicativo. Esse QSP2 é o aplicativo que está instalado no computador. Através do site da Auriba, a gente consegue baixar os casos clínicos. Aqui é uma telinha de como aparece para a gente inserir os casos clínicos no aplicativo. E aqui nessa tela, onde vocês estão vendo meu mouse, é onde a gente consegue, as células são pré-classificadas e a gente consegue enviar, reclassificar essas. Então, essa é a carinha da newsletter mensal que a gente libera para os clientes. Então, tem estudo de caso, tem a lâmina, tem diagnóstico. Então, todo mês eu vou liberar para os clientes que possuem e não possuem QSP. Eu vou liberar para os distribuidores, vou enviar através de e-mail e para os vendedores. Então, se vocês quiserem acessar a newsletter em português, é só entrar em contato com a gente. Esse é o nosso Hematovision. O que é o Hematovision? O Hematovision é uma ferramenta desenvolvida pela Auriba para ajudar na identificação dos elementos sanguíneos. Então, ele é um atlas. Ele é um atlas que vai ajudar as pessoas na bancada, na hora que estão lendo a lâmina, a visualizar as células, quando tem dúvida de células. Tá? Então, ele está disponível através do site ou aplicativo Android ou iOS. Então, as pessoas podem, no celular vão abaixar ali, pode entrar agora ali já na Play Store e baixar esse aplicativo da Auriba Medical. Então, ele aparece exatamente assim, com opções de células para você visualizar, e ele vai dizendo para você quais são essas células, quais são as alterações dessas células, tem casos clínicos nesse atlas, então você pode acessar a qualquer momento. Estou ali na bancada, vi uma célula que eu não sei o que é, posso acessar ali no Hematovision e ver se essa célula condiz com a que eu estou vendo no microscópio. Ok? Então, essas são as redes sociais da Auriba, onde a gente pode acessar todas as aulas que a gente está ministrando pela Auriba. Então, põe lá acessa o sininho ali do YouTube, tá? Já deixa sinalizado. Tem muita aula legal no YouTube, tem muita coisa legal que está por vir ainda. A gente vai falando onde vão ter as aulas e quais são as aulas através do Instagram, através do LinkedIn, através do Facebook. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer alguma coisa específica, pode mandar um e-mail para o marketing da Auriba. E quem me conhece, já tem meu telefone de contato, já tem o meu e-mail, pode entrar em contato direto comigo, que eu vou ter o maior prazer de explicar exatamente como funciona, se tem alguma dúvida de relatório, dúvida de resultado, pode ligar direto para mim. E o compromisso, o trabalho em equipe e a melhoria contínua dos lugares ou dos laboratórios são a chave para conquistar a excelência em qualidade e satisfação dos clientes. Então, eu falo que o controle de qualidade não é um gasto, né? É uma satisfação que a gente pode dar para os clientes. Então, essa é a carinha do aplicativo. Eu consigo adicionar os slides através... baixando através do site da Auriba. Então, como eu já salvei os casos clínicos desse mês, eu vou inserir novamente. Eu seleciono a minha pasta. Então, eu vou baixar os casos clínicos. Ele carrega automaticamente os casos clínicos. Então, depois que eu baixei os casos, eu vou reclassificar os slides. Como vocês podem perceber, eu já baixei os casos de junho e de agosto. Eu consigo abrir o pacote e eu consigo selecionar quantos casos mensais eu vou liberar para os meus colaboradores. Eu já liberei 2 casos, agora eu vou abrir um caso para vocês verem como funciona. Essa é a carinha da célula, então o expert vai fazer a seleção da célula, ele vai dizer se essa célula é realmente um neutrófilo, para conseguir
liberar para os analistas fazerem a contagem. Ele consegue fazer a classificação de células leucocitárias, ele pode dizer se tem uma granulação tóxica ou qualquer outro tipo de artefato nos leucócitos. Ele consegue classificar os RBCs, ele consegue dizer se tem microcitose e macrocitose. Inclusive, tem uma reguinha aqui, onde a gente pode dizer se essa hemácia está do tamanho certo ou não, para classificar se ela tem macro ou microcitose. E eu consigo colocar todos os artefatos que eu tenho necessidade numa leitura de lâmina. Até a leitura de plaqueta eu consigo classificar. Então, o teu analista vai ter uma performance totalmente avaliada com o QSP. E eu consigo gerar os relatórios. Então, através da ferramenta, eu consigo criar os reportes. Então, eu vou selecionar o analista que eu quero, o caso clínico do mês que eu quero ver a evolução desse analista, e eu consigo criar tanto em PDF quanto em Excel. Tá? Então, essa é a carinha do nosso aplicativo, e eu espero que eu tenha agregado algum valor para vocês, e se tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para tirar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida nos comentários, espero que tenha sido uma boa apresentação para vocês, porque eu gosto muito desse tipo de programa de qualidade. Até a próxima webinar, e se quiserem assistir novamente, é só acessar no YouTube, tá, gente? Muito obrigada.